gravou um videozinho dizendo que nessa hora tem que fazer isso ou aquilo, né? Bem como a letra também, né? Acaba cantando uma letra mais adulta, que muitas vezes nem compreende, né, exatamente o que, né, se faz referência, mas é delicado, enfim, eu acho que como proibir não tem, né, eu acho que a gente precisa, nesse caso, assim, eu sempre dou crédito, assim, bom, a pessoa se puxou, né, de repente fez aula, se preparou durante um tempão, quis estar aqui, né, no meio de tantas outras culturas e tantas outras possibilidades de estar cantando sertanejo, por exemplo, né, em palcos maiores, a pessoa quis vir aqui, quis apresentar, quis levar para frente a nossa cultura, né, então vamos avaliar da melhor forma possível, eu sempre penso assim, né, vamos jogar para cima, né, para as pessoas se sentir motivadas e querer voltar mais vezes, talvez aí não com esse gestual tão mecânico, talvez com uma canção mais contextualizada, mas que continue, né, no meio. Essa é mais ou menos a minha ideia. Não sei se respondi. Inclusive, a Rafa coloca, ela escreveu aqui no chat, que ela toca gaita e gosta tanto que comprou uma gaita vermelha com 40 baixos. Opa! Ah, olha aí, ó. Que está ensaiando também teclado. E que maravilha! A aula de hoje. Que legal. Eu fico muito feliz, assim, saber quando as crianças e jovens, né, se interessam pelos instrumentos, principalmente o acordeon, né, a gaita, que é um instrumento bastante usado, difundido, né, é uma alegria enorme. Eu não toco, mas eu adoro acordeon, assim, sou entusiasta, né, e conheço, de tanto que eu gosto, eu conheço, assim, qualidade de instrumento, tipo, e até por conviver com amigos, né, pessoas que entendem, né, então, esse acordeon tem determinada voz, esse acordeon tem determinada característica, um pouco disso tudo eu conheço, assim, né, além do violão, que é o meu instrumento, mas eu conheço um pouco de acordeon por gostar, e acho maravilhoso quando as crianças se interessam, assim, né. Olha aí, ó, participo da escola do Renato Borghetti, a Rafa botou. Esse projeto do Renato Borghetti é sem palavras, é maravilhoso, né, não tenho o que dizer. Eu acho que é sem precedentes, né, no estado, não sei, mas a fábrica de gaiteiros dele é sensacional, já tive a oportunidade de conhecer lá, é muito legal. Super bacana. Se algum dia quiserem que eu toque na aula, só pedir. Olha aí, que amor. Que bom, Rafa, obrigada. E mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? A Marlise nos informando, então, que a filha dela faz canto, gosta muito, e quando escolhe uma música nova para ensaiar, a primeira atividade é estudar a música, conhecer a letra, as palavras, e conhecendo a letra, entende e fica mais fácil de interpretar. É verdade. E uma pergunta que me ocorreu durante a sua fala, quando tinha, antigamente, não tanta tecnologia, me parece que as músicas eram mais românticas. Será que é impressão minha ou a tecnologia de facilitar esse acesso às gravações, à reprodução, tirou um pouco daquele tom do romantismo? E, na minha ótica, esse assunto, assim, da temática das canções, isso para mim é cíclico, né? Está para vir, na minha ótica, tá? Posso estar errado, está para vir uma era do romantismo novamente dentro do regional, né? Porque isso é cíclico. E existiu uma era ali do próprio Wilson Paim, de outros tantos, Delcio Tavares, que cantavam romântico, né? Lindamente ali, Daniel Torres, né? E isso foi uma era, né? E aí penso assim que chegou a era da música mais campeira, né? Do César Oliveira e Rogério Melo, do Luiz Marenco, do próprio Joca Martins, pessoal que trouxe mais a visão do campo, que é maravilhosa também, né? E aí acabou que o romantismo se perdeu um pouco, né? Eu lembro bastante, assim, das canções de baile, de fandango. Na minha época de guri mesmo, a gente ia no baile e se tinha muita coisa romântica, né? Eu acho que hoje isso tá, de repente, está mais focado no alegre, no mais dançante, né? Eu posso citar aqui uma canção que chama Amor de Verão, que é do grupo Minuano, ou pelo menos a gravação que eu me lembro, assim, da minha infância,
com o grupo Minuano, onde o Rosenildo de Paula que cantava, e vocês vão saber que é no coração de um cantor cabe as mais belas emoções. Para mim essa música é linda e eu tive a oportunidade de gravar junto com ele essa canção com umas baixas, tem isso no YouTube também. E cara, ali eu me emocionei porque me lembrou assim de toda essa era do romantismo do Wilson Paim, sempre fui muito fã dele e tal, né? E eu concordo contigo, acho que a gente está vivendo uma outra era, assim, né? Mas eu acho que é cíclico, eu penso que isso retorna daqui a algum tempo, esse romantismo, né? Pelo menos no meio do regional, né? Em outros estilos, não, talvez não afirmaria com tanta convicção, assim, mas no meio do regional ainda eu acho que sim, que retorna um pouco desse romantismo daqui a algum tempo, tomara que seja logo. Então, tá. Mais alguém, pessoal? Daqui a meia hora eu vou colocar, então, a ficha de presença para vocês preencherem aqui junto no chat, tá? E depois lá no nosso grupo dos cursistas. E no final, então, da fala da Lúcia, nós iremos explicar, né, Luciane, como irá acontecer essa parte escrita. Assim, pessoal, a organização do trabalho de todo o curso esteve a cargo da Lúcia, meu e da Luciane, tá? Nós, então, a ideia de juntar essa questão do folclore e da tecnologia partiu de um debate que eu e a Lúcia tivemos, e ela achou interessante, então, trazer isso e explorar essa ideia, visto que está muito pertinente no nosso meio. E conversando com a Luciane, então, nós alinhavamos e fechamos a questão do trabalho escrito, dando a ideia do que nós estamos fazendo aqui, nesse momento dessa semana, tá? Então, no final da fala da Lúcia, nós iremos, então, esmiuçar essa questão do trabalho escrito, certo? Então, se não tem mais nenhuma pergunta, alguma colocação... Posso me despedir? Pode, claro. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né, de todos vocês, em especial a Lúcia aí, uma querida, e eu espero, assim, que de alguma maneira eu tenha somado, né, com as minhas informações, com essa minha vivência, que é muito simples, né, enfim, como eu disse para a Lúcia, assim, não tem nenhum embasamento acadêmico, né, nisso que eu estou falando, assim, é somente sobre o que eu vivi, né, e espero que alguma informação tenha servido, né, para vocês, e que tenha sido tão bom para quem está aí ouvindo, como foi bom para mim poder falar um pouquinho aí da minha trajetória, das minhas opiniões, né, da minha experiência, enfim, acho que isso sempre é enriquecedor, né. Obrigado mesmo por me ouvirem. Nós que agradecemos ter aceitado o convite, né, pessoal? Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Com certeza, enriqueceu muito nosso momento nessa semana. E, de imediato, então, vamos passar para a Lúcia, para que ela, então, continue nessa linha com as músicas e danças. Tá bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu já interferi aqui, mas, enfim, né? Vou dando boa noite aqui para a minha fala. Jackson, muito obrigada, tá? Foi muito bacana. Eu acho que essa questão das práticas é fundamental, a gente está sempre trazendo, né? Porque são os nossos artistas que estão aí construindo e levando para frente esse trabalho, né, nesse nosso campo de atuação aí que é tão importante, e temos sempre muitas coisas para rever, né? E dizer para a Aymara, maravilhosa, que organizou, com a Luciane, não conversei, mas sei que vocês estavam falando juntas, né? Eu acho que é muito legal a gente poder estar fazendo um curso, dando ideias, e a gente poder estar dialogando aqui em grupo, né? Boa noite para o nosso presidente Rogério Bastos, também, né? Que está aí, todos os nossos colegas, amigos da comissão, os alunos, os demais palestrantes, o pessoal que está inscrito aí no curso, né? Então, só vou dizer para vocês o seguinte, eu sou uma pessoa muito prolixa, eu falo muito, e, não sei, tenho muitas coisas para dizer, mas porque eu sou uma pessoa mais antiga aí nessa estrada, e tenho sempre bastante... Então, eu prefiro até fazer eu faço um trabalho aqui,
mais ou menos organizado, com um pouco de leitura, para não me passar no tempo, porque senão eu fico conversando demais, e já aconteceu aqui de perder o tempo, né? E, então, assim, ó, como eu já fiz 2 palestras nos cursos anteriores à Semana do Folclore, a gente falou sobre outros temas, falamos sobre a arte de coreografar, falamos sobre as questões do Enarte, das coreografias, enfim, né? Eu não vou falar muito especificamente sobre o meu trabalho, vou abordar um pouco mais as questões, trazer algumas coisas, discussões sobre esse tema, que a gente pensou que seria importante nesse momento, porque a gente lida todos os dias com isso, e nós precisamos pensar, né, sobre os caminhos que estão se abrindo para o futuro aí nessa área na qual nós trabalhamos. Então, esse tema que a gente propôs é, sem dúvida, assim, muito ousado, eu acho, né, e desafiador, porque nos confronta com assuntos bastante polêmicos e pouco conhecidos e acessíveis ainda por muitas pessoas, né? Então, ele é desafiador porque as pessoas precisam, em algum momento, ver, rever, e a gente pensar como que nós vamos falar sobre isso com pessoas que estudam e priorizam essas questões que vêm do povo e que é produzido pelo povo, né? Que é o nosso caso, sempre o nosso foco de estudos da Comissão Gaúcha de Folclore, né? A gente trabalha em cima das questões do folclore gaúcho e do folclore brasileiro, sempre, né? Então, a gente pensa que isso é um diálogo possível, essa questão da tradição com a tecnologia, a questão da arte popular, a questão, essa questão é possível, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que sim, que nós precisamos falar sobre isso, né? Então, a gente se pergunta, ao mesmo tempo, e sabe que é de uma extrema importância falar a respeito desse assunto, uma vez que nós trilhamos hoje um caminho sem volta, cujos possíveis ganhos ou perdas não podem ser pensados isoladamente e terão que passar por ações coletivas, com certeza, né? E, para mim, por questões educativas prioritariamente, né? Já vou dizer para vocês por que eu penso isso. Então, essas questões que eu trago para vocês é sobre a minha ótica e, né, as pessoas podem, né, discutir isso, e é bacana isso que a gente possa estar fazendo, porque temos muitos pareceres e ainda temos uma estrada longa, né, para andar aí, para discutir nesse caminho, né? O avanço tecnológico é inevitável, e por mais que tenhamos, né, ou que hajam estranhamentos, é preciso se relacionar com essas inovações em todos os campos. E a gente pergunta, também na arte, também na dança, também nas manifestações populares? Sim, né? Essa é uma resposta. Agora, de que maneira nós vamos fazer isso, a gente vai tentando, vai discutindo, mas sim, precisamos falar sobre isso, né? Eu tenho participado de muitos festivais, participo de muitos eventos, trabalho com muitos grupos, trabalho com muitas pessoas, e assim vocês não imaginam a quantidade de ideias que vem daí, algumas pessoas achando que é possível, outras não, outras pessoas acham comprometedor, enfim, né? A gente tem muitas coisas a conversar sobre isso, né? No meu campo de atuação, então, eu trabalho com pesquisas e práticas de dança, principalmente, né, mas também com educação. É bastante amplo, tá, esse campo, e passa pela dança acadêmica, pela dança folclórica, pela dança popular, pela dança tradicional, pela dança tradicionalista, pela dança educativa, teatral, e que me permite, muitas vezes, então, fazer uns cruzamentos nessas áreas, algumas coisas que eu acho pertinente, né? Aí eu trago para vocês aqui uma frase da Helena Katz, que talvez vocês não conheçam. Ela é criadora e docente do curso de Comunicação e Artes do Corpo da PUC de São Paulo. E ela trabalha muito numa teoria chamada corpo-mídia, onde ela nos diz que a arte da dança é aquela que formula com o corpo as suas histórias especulativas sobre o mundo. E eu acho, para mim, isso é totalmente aplicável
a qualquer uma dessas linguagens da dança popular, do folclore, da dança tradicional, das quais nós tratamos, então, no âmbito de atuação da Comissão Gaúcha, e no espectro mais amplo ainda, fazendo um recorte com as danças brasileiras como um todo. Porque assim como a dança está presente, ela é tratada como uma linguagem, ela implicitamente carrega uma proposta que é uma das línguas sobre as quais o corpo se manifesta. A dança existe na visualidade que se materializa e está sempre contando algo além do que se vê. E lembremos também que quem assiste à dança, muitas vezes se investe no papel de traduzir aquilo que viu. Tá? Então, por isso eu acho muito interessante essa questão que ela vem nos falando sobre o corpo mídia, porque o folclore, a dança, ela nos traz também, ela nos conta uma história. Ela, especialmente a dança folclórica, está dentro de um contexto regional, de uma comunidade. Ela vai tratar de um determinado momento histórico, ela vai poder nos falar sobre os costumes, sobre as tradições daquele lugar, sobre as relações interpessoais. Ela nos traz personagens, muitas vezes, do cotidiano, vai falar do trabalho, vai falar do dia a dia, enfim, toda a tradição existente naquele território vai ser falada através daquela expressão que está sendo manifestada pelo corpo com a dança. Tá? Então, agora a gente vai pensar assim, a gente pode pensar, né, como essa dança vai dialogar, essa dança tradicional das comunidades vai dialogar com as tecnologias atuais. E aí volta a pergunta, é um diálogo, é um encontro possível? Nós corremos o perigo, sim, de perder a nossa identidade através dessa tecnologia, dessa disponibilidade que nós temos a nosso favor, né? E eu penso que a dança folclórica em si, ela não se artificializa, tá? Quando se agrega novos elementos digitais e tecnológicos, pois esse é o caminho da evolução humana e é preciso estabelecer uma relação inovadora, interativa, constituindo novas experiências e novos valores, desde a pesquisa até também a realização de espetáculos. Porque esse trabalho, normalmente, em algum momento, vai ser mostrado, mesmo a dança folclórica, mesmo aquele folclore daqueles pequenos lugares, daquele interior, ela, em algum momento, vai ser publicizada, né? Ela vai ser mostrada para alguém, para um público, o público daquele território, daquele entorno, né? Então, a gente vai, sem dúvida, né, pensar que vão existir impactos causados por essas inovações tecnológicas, que são apropriadas pelo campo das artes e espetáculo, especialmente, potencializando a interação arte-ciência, arte-tecnologia, arte-comunicação, e talvez isso também possa possibilitar uma relação mais inovadora e interativa entre quem produz e entre quem assiste, porque às vezes existe um distanciamento muito grande entre quem está produzindo folclore, está lá naquela comunidade, né, e as pessoas que estão assistindo. E hoje, com a tecnologia, nós temos o acesso àquele lugar, lá longe, distante, naquela comunidade, que nós não teríamos conhecimento daquilo que é produzido por aquele grupo de pessoas se nós não tivéssemos essa facilidade, né, mais tecnológica. Então, as coisas vão se acabando, vão ficando lá, vão ficando entre si naquela comunidade, e a gente não tem a possibilidade de pesquisa, de buscar aquilo, de registrar e de trazer ao conhecimento das pessoas, dos alunos, das pessoas que estão interessadas em estudar essa área, né? Então, a gente vê que não necessariamente haverá uma interferência que trará uma perda de identidade, mas sim uma possibilidade, né, de dar luz a esse trabalho, essa manifestação em si, tá? Então, aqui existem muitos aspectos a considerar, tá? Pois a manutenção do folclore e das suas manifestações como fonte precisam ser sempre mantidas, tá? Elas perdurarão enquanto existirem saberes e fazeres populares a preservar.
Talvez eles venham a sofrer algumas mudanças, mas elas acompanharão essa trajetória humana das pessoas e das suas comunidades, uma vez que o folclore é dinâmico e acompanha o desenvolvimento humano em seus caminhos ao longo da história. Então, não adianta perpetuar alguma coisa que não esteja conectada com o desenvolvimento humano, né? É disso que trata o folclore. Então, nós não podemos realmente fazer um afastamento, né? E querer manter isso numa redoma, engessado, porque hoje não é possível, né? Não importa quantos dispositivos tecnológicos venham a ser lançados, o importante é educar as pessoas para o seu uso. A partir daí, é preciso que a tecnologia esteja sempre a serviço de um processo educacional e pedagógico qualificados, tanto para os alunos, quanto para os educadores. A tecnologia pode ser uma aliada, porque ela é um produto da inteligência humana. Nós temos que ter isso muito claro. Trabalhar com a inovação implica em reconhecer a relevância das tecnologias pelos muitos benefícios que a sua aplicação traz às áreas do conhecimento. Mas sem aquele deslumbramento coletivo com as máquinas, a ponto de negarmos a nós próprios que somos os protagonistas do conhecimento humano. Tá? No nosso campo de trabalho com folclore, e no caso mais específico da dança, no meu caso de discussão, nós temos diante de nós um horizonte amplo e infinito, que nos oferece oportunidade de expansão da memória, dos sentidos e da qualificação do pensamento, dentre outras. Quanto à criação, nada substituirá o talento humano, nem mesmo a inteligência artificial, que reúne dados e informações, criando textos e realidades que precisam, sim, ser aprofundadas e comprovadas. Então, não podemos ter isso como uma verdade absoluta. Tá? O que é criado pela inteligência emocional a partir de dados colocados num computador, a gente precisa checar e precisa buscar, aprofundar, para buscar essa comprovação. Tá? Então, nós precisamos, sim, do pensamento, da consciência e da humanidade. Tá? A tecnologia deve ser utilizada para preservar a humanidade e nunca para ameaçá-la. Não precisamos utilizar máquinas para as atividades que nos permitem aprender algo novo, ter prazer e nos desenvolver como pessoas. Essas atividades precisarão sempre da competência humana. Não precisamos buscar a padronização de respostas e comportamentos, pois aí estaremos trilhando um caminho rumo à perda da nossa relevância e esvaziamento do nosso ser, aí podendo, sim, ser substituídos pelas máquinas. Vamos exaltar as nossas populações que, ao longo da história, souberam utilizar a tecnologia em benefício da humanidade. Ainda quanto uma questão dos registros, tá? Da memória, que para mim, assim, é um dos maiores e mais importantes avanços da tecnologia digital, eu poderia trazer aqui para o campo do estudo do folclore e da cultura popular, dizendo que ela facilita sobremaneira o trabalho de repassar repertórios de dança, fazer remontagens coreográficas, agilizar o ensino de grupos e alunos individuais e a otimização de tempo nos ensaios, usando as telas em sala de aula. Esse recurso, atualmente, nos economiza tempo e desgaste físico, além de potencializar o aprendizado de trechos coreográficos e danças mais complexas, possibilitando, assim, a qualquer aluno que ele possa aprender. Tá? Então, eu digo isso porque eu também sou orientadora de muitos estágios de alunos dos cursos de licenciatura em dança. A gente convive dentro das escolas públicas com alunos que nunca tiveram e teriam a possibilidade de conhecer o que é a dança como um todo, a não ser a dança que eles conhecem, que é a dança midiática, e que é a dança que eles praticam hoje em qualquer local, seja na escola, seja fora dela, nas festas, que é a dança midiática, que é o funk. Se a gente pergunta para eles o que vocês querem aprender de dança, o que vocês gostariam, todos nos respondem que querem dançar funk, tá? Então, cabe a nós docentes, a nós educadores, estarmos linkados com essa atualidade e podermos levar para eles um conhecimento de algo
que eles desconhecem completamente. Então, nós podemos, através da tecnologia, hoje todas as escolas têm telões, têm vídeos, a maioria delas, né, para que a gente possa levar para os alunos, até mesmo no computador de sala de aula, que a gente possa levar para os alunos, explicar o que é a dança como um todo, as linguagens da dança, seja a dança clássica, a dança contemporânea, a dança popular, o folclore, tão rico no nosso país, para que eles possam acessar, ouvir músicas diferentes daquelas que eles ouvem diariamente na internet, tá? E são as músicas que eles conhecem, que eles dançam e que eles cantam. Tá? Então, a gente pode mostrar um outro universo para essas crianças, para que eles possam se interessar e buscar conhecimento, buscar essas outras realidades que nós temos e que eles não teriam acesso se não fossem esses recursos tecnológicos. Então, eu vejo que na escola, não só na escola, mas também em pequenos outros ambientes, a gente pode lançar mão desses recursos que são riquíssimos e que realmente nos potencializa esse conhecimento para que a gente possa realmente ampliar, tá, essas ideias, essa proximidade das crianças e dos jovens com esse universo, principalmente da dança que eu estou me referindo aqui. Tá? Então, assim, por exemplo, aí eu falo também, me reporto também um pouco a fala do Jackson, né? As montagens e estúdios de trilhas é uma coisa que nos facilitou muito, nos facilita muito hoje, porque a gente pode fazer cortes, a gente pode linkar, a gente pode ter uma criação, tu pode ter uma criação, uma inspiração e buscar alguma coisa musical, montar alguma coisa em estúdio, como ele diz ali, a gente pode acelerar o andamento, pode... Então, essas coisas da tecnologia nos facilita muito com relação à dança, né? Os alunos podem fazer, por exemplo, a gente manda materiais para que eles estudem em casa, para que eles façam grupos de estudos na escola, que eles tenham momentos em que um possa ajudar, ensinar o outro aquela coreografia que eles acharam tão difícil e que na aula, às vezes, o professor não tem tempo porque tem que atender 30, 40 alunos, e aí eles se reúnem, um ensina o outro. Assim, eu acho, essas questões, assim, são fantásticas para a educação, né? Mas, assim como eu digo para vocês, a gente tem coisas, a tecnologia está aí para o mal e para o bem, para contribuir com a gente, e algumas coisas também não tão positivas, né? A gente tem hoje, com relação à tecnologia, com a dança, a gente tem, já não é de hoje, isso há um tempo atrás já vem se fazendo, videodanças, e isso integra, inclusive, algumas disciplinas dos cursos de dança, das licenciaturas e das graduações em geral, né, dos bacharelados. A videodança está sendo construída como repertório de dança, onde ela usa elementos, não só o corpo do aluno ali com aquela coreografia, com a criação, mas ela usa outros elementos dessa tecnologia para criar uma coreografia que se chama de videodança. Então, isso vem se fazendo há bastante tempo. Hoje a gente tem pesquisas, principalmente nas universidades, junto com outros laboratórios de tecnologia, onde os bailarinos vão para esses laboratórios de várias linguagens, então, vão do balé, do jazz, da dança contemporânea, da dança folclórica, da dança popular, eles vão para os laboratórios e eles recebem todos aqueles aparatos, todos aqueles 1000 fiozinhos e coisas que é colocado desde a cabeça e todo o corpo do bailarino, eles vão desenvolvendo as suas coreografias, isso vai criando um registro, tá, de movimento, que é muito importante e que vai ser estudado depois, tá? Enfim, né, como a gente tem disciplinas que são estudos do movimento humano dentro desses estudos da dança, elas vão ser estudadas depois, posteriormente, pelos professores, pelos alunos e pelos técnicos também, que enriquece muito esse estudo mais aprofundado da dança. E a dança folclórica, a dança popular, também está incluído aí, porque a gente busca qual é a corporeidade da dança afro-brasileira, qual é a corporeidade da dança
europeia, por exemplo, qual é a corporeidade da nossa dança brasileira, da nossa dança gaúcha, que é uma dança de extremidades, por exemplo. Então, nós vamos estudar, através desses registros, quais são as potencialidades, né, e as possibilidades que se tem deste trabalho. Então, um registro de pesquisa muito interessante, que a tecnologia nos traz hoje. Né? A gente tem muitos avanços aí nessa área da dança, né? As danças folclóricas, as danças tradicionais vêm sendo também estudadas. Muitos alunos nossos da universidade vêm fazendo os estudos também sobre as lesões dos dançarinos de CTGs. Para mim, pelo menos, isso é muito importante, porque eu cuido muito, me preocupo com os corpos dos meus alunos, principalmente dos meninos, que têm um trabalho de muito impacto muito grande, pelos sapateios, né? Dançam de botas todo o tempo, prejudicam as articulações, a coluna, quadril, tornozelos, e essa intensidade com a qual os ensaios são feitos traz muitos prejuízos, e eu me preocupo com a longevidade dos meus alunos. Não importa se eles vão dançar agora, se eles vão ganhar o concurso agora, para mim não importa. Importa que eles possam continuar por mais tempo desenvolvendo isso que eles tanto amam, tanto gostam e possam continuar se dedicando. Então, para mim, é um cuidado que eu tenho com os meus alunos, e através desses estudos também, eles poderão ver, porque aí muitos não dão bola. Os meus, sim, porque eu bato nessa tecla o tempo todo, e eu explico e mostro, né? Mas, normalmente, a gurizada acha, isso não tem importância, a gente quer dançar, a gente quer sapatear, a gente quer... Né? Eles não dão a menor bola, né? Não acham isso importante. Neste momento, não é importante, mas daqui a pouco será, né? Então, através desses estudos, a gente pode comprovar, a gente pode ter material escrito, a gente pode ter publicações, né, que possam, então, fazer com que as pessoas se conscientizem disso e que a gente busque maneiras, né, existem maneiras para que a gente possa mantê-los fazendo, manter a saúde física, manter esse trabalho sendo feito, mas com muito cuidado enfim, né, que a gente possa, que os próprios pais possam estar descansados, que nós estaremos cuidando do corpo e da saúde das nossas crianças, nossos jovens, enfim, nossos bailarinos como um todo, né? Bom, então, estou trazendo exemplos, assim, como a gente pode, como a tecnologia vem nos ajudando a fazer isso na área da dança, e eu considero esses avanços, sim, muito importantes, né? Falei aqui que a questão da memória, acho que é muito importante para o nosso campo do folclore, sim, né, gente? Para a Comissão Gaúcha de Folclore, essa questão de hoje a gente poder fazer esses registros, os registros que o Paixão e o Lessa faziam lá na época deles, com um gravadorzinho de mão, e levavam lá para as pessoas para entrevistar, que todos nós sabemos como é que ele fez essas pesquisas, escreveram um manual. Gente, hoje nós temos acesso, assim, muito fácil, né? Podemos pegar o celular, fotografar, filmar, fazer a entrevista, né? Então, hoje nós temos um acesso, assim, de facilidades para a pesquisa folclórica, que naquela época, quando eles começaram, não existia, né? Então, essas coisas eu acho, assim, um benefício incrível, acho que a tecnologia está aí, as inovações estão aí, e a gente precisa estar caminhando juntos, ao lado. Claro que, como eu falei ali para vocês antes, a inteligência humana é que precisa comandar isso, né? Nós, humanos, precisamos comandar e não deixarmos, né? Não sermos comandados pelas máquinas, porque existe um deslumbramento com a inovação. Existe sim, né? Desde os jovens, as crianças, os jovens, os próprios pais que proporcionam essas coisas para as crianças sem orientação, né? Então, assim como o Jackson disse ali, olha, a gente vê para todo mundo ali no telefone, os casais estão no restaurante, a gente vê todos os dias, né?
As crianças estão aí, não estou demonizando de maneira nenhuma. O que eu acho que precisamos fazer um trabalho integrado entre pais e educadores, para que a gente possa realmente dar a devida importância para isso, em determinados momentos, né? E sem deixar que isso nos domine, ou tome conta do tempo todo que nós temos, tome conta do tempo das crianças, tome conta dos relacionamentos, porque a gente vai se isolando, as crianças vão se isolando, e não é à toa que os consultórios dos psicólogos estão cada vez mais lotados, né? Porque toda essa questão do avanço da tecnologia e do nosso mundo contemporâneo vem trazendo muitas angústias, né? Vem trazendo muitos problemas psicológicos, a gente vê isso todos os dias nas escolas, né, Aymara? E os outros professores aí também, que trabalham com alunos, né? Então, a gente pode, sim, não impedir, mas a gente pode frear e conduzir esse processo. É o que eu penso, né? E o que eu tenho feito enquanto exercício como docente. Tá? A gente jamais poderá proibir, a gente tem que acompanhar isso, utilizar essas coisas boas, mas precisamos, sim, poder conduzir. Tá? Nós é que temos que saber o que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo. Eu queria apontar também ainda, com relação a essas coisas do avanço tecnológico, a questão da inteligência artificial, que hoje você sabe que está sendo amplamente discutida e que vem sendo no Brasil, inclusive, a discussão se amplia, né, no momento em que a gente precisa de uma legislação própria e muito cuidadosa a esse respeito, né? Esperamos que os nossos legisladores possam ter a lucidez de contemplar todas as necessidades com relação a isso, né? É algo ainda muito novo, que vai precisar dessa regulamentação em todos os campos da vida humana, para que ela possa ser uma aliada. Tá? Essas ferramentas da inteligência artificial elas podem, na verdade, favorecer aquilo que nós falávamos ali com o Jackson, a questão do plágio, por exemplo, que tu joga elementos para dentro do computador, e o computador cria uma imagem. A gente viu agora há pouco tempo uma propaganda, né, muito divulgada, tanto na internet como na televisão, de um produto muito conhecido, né, de uma marca, de um carro muito tradicional e conhecido, onde a gente viu assim, que a inteligência artificial possibilitou pegar um corpo, uma pessoa que já morreu, colocar o seu rosto, colocar o seu corpo, trazer outros elementos, criar uma música, né? E colocar isso como sendo uma coisa atual, viva e tal. Então, a gente vê a potência da inteligência artificial, né? É uma potência, mas, como eu disse aqui antes, a gente precisa realmente buscar, aprofundar e comprovar a veracidade das coisas, né? Essa questão do plágio é uma delas, porque essa desinformação, esse discurso de ódio, pode trazer, gente, também, além do discurso de ódio que eu estou falando, né? Isso pode acarretar, por exemplo, um desemprego, um alto nível de desemprego para os artistas. Estou falando aí na música e estou falando na dança, porque nós dialogamos muito, né? Muito proximamente. Por quê? Eu digo para vocês, eu tenho coreografias minhas divulgadas aí no YouTube por todo o Brasil. Tem gente do Tocantins lá que me liga e diz, eu copiei uma parte tua aqui, porque eu me inspirei, porque eu não sei o quê. Eu vejo coisas aí por todo o Brasil, de trechos coreográficos que as pessoas copiam ipsis literis, igualzinho, copia roupa, copia música, copia trechos coreográficos. Há pouco tempo assistiram o Teatro São Pedro, eu sentada na plateia, sabe? Então, tem coisas assim incríveis, né? Que vão sendo possibilitadas por essa questão da tecnologia. E como a gente dizia antes ali, muito difícil tu detectar, né? Tu localizar e tu buscar, não temos fiscalização, né? A nossa fiscalização inexiste, né? Para que se cobrem direitos autorais para os músicos, para que isso, pelo menos, seja reconhecida a autoria das pessoas, né? Então, essa questão da inteligência emocional é bastante perigosa, né?
Especialmente eu vejo essa questão também esses discursos de má fé. Então, claro, que se a gente souber inteligentemente conduzir, eu penso que a gente pode ter aí sucesso nessa trajetória, né? Bom, então, deixa eu ver o que mais aí eu tenho aqui para trazer para vocês. Bom, com relação também à fase da formação dos novos indivíduos e profissionais, por exemplo, tá? Quanto à criação artística, a tecnologia pode tanto ampliar as possibilidades de aprendizagem, como tornar acessível esse plágio, que fica muito mais confortável e muito mais tranquilo, ao invés de eu ir lá procurar fazer laboratórios, no meu caso, laboratórios de movimento, laboratórios de gestão, eu trabalho com o vocabulário gestual que eu crio, não copio de ninguém. Eu crio para determinados alunos, determinado perfil de aluno, determinadas pessoas que vão trabalhar comigo, enfim, né? Mas é muito mais fácil e cômodo eu abrir ali a internet, ou eu abrir né, as minhas redes ali, muito mais fácil, está pronto. Eu vou lá e copio um pedaço. Aí copio outro pedaço daqui, outro pedaço ali, assino como coreógrafo, né? E isso, gente, não estou falando nada que vocês desconheçam, né? Isso está assim, tá? Por todo o Rio Grande, todo o Brasil, todo mundo, e na nossa área, no nosso campo das danças tradicionais, das nossas criações coreográficas, as nossas composições coreográficas que nós temos hoje nos nossos concursos aqui no Rio Grande do Sul, né? Nos rodeios, nos festivais, no Enarte e tal, é muito, muito recorrente isso, tá? As pessoas vão lá, copiam o texto, é muito mais fácil, gente. Vocês não sabem o que é, as pessoas não sabem o que é um processo criativo. Um processo criativo é longo, demanda um monte de coisa. O processo criativo tira pedaços do seu criador, né? Até que tu consigas elaborar aquilo que tu queres. Especialmente, né, eu vejo na área da dança que a gente precisa trabalhar com o corpo, criar coisas, elaborar, ver o que ficou bom, o que não ficou, o que é possível. Aí, quando tu coloca para os teus intérpretes, tu vai ver se aquilo é possível, tu vai adaptar. Então, o processo criativo, gente, demanda muito trabalho, muito talento, muito estudo, tá? Porque a gente precisa estudar muito, e sempre, né? E sempre. Aí é fácil, né? Cheio de novos coreógrafos talentosos que eu conheço, que são pessoas que a gente vem orientando e dizendo, gente, não faz recorte e cola, vocês têm talento, vocês podem criar, nós podemos criar um vocabulário corporal de movimentos da nossa regionalidade incríveis, né? Não vão lá e recorte e cola, porque isso é pobre, isso se esvazia e isso acaba. Em algum momento, isso termina, né? Porque a criação e a inspiração é infinita, né? Enquanto que essas coisas mais rasas terminam, né? Então, também vou me reportar aqui ao Jackson, como ele falava de compositores, tá? Eu digo a mesma coisa, não estou demonizando ninguém, cada um faz o trabalho que quer, cada um busca seu espaço e tal. Mas assim como ele dizia que um criador, um compositor, fez 50 músicas, né, para um festival, eu digo a mesma coisa. Tenho criadores aqui no Rio Grande do Sul que me dizem, foram até meus alunos, inclusive, muitas vezes, criou 40 coreografias para um festival. Gente, isso é impossível. Manter a qualidade do trabalho, manter o cuidado na elaboração e na criação, manter um estudo aprofundado sobre as coisas que se faz, sabe? Então, assim, né? O que eu tenho procurado fazer é alertar, orientar, estou sempre disponível para quem me procura, né? Tanto para pessoas interessadas, alunos e tal. A gente tem pessoas muito talentosas aqui, né? Muitos jovens talentosos, e a gente, como docente, quer instrumentalizá-los, orientá-los para que eles sigam esse caminho, mas não esse caminho que a tecnologia possibilita,
de cópia, recorta e cola, e, né, tudo isso que a gente sabe que vem acontecendo, né? Então, eu estou falando nisso que é relacionado a essa questão da formação de novos indivíduos, no caso das escolas, e novos profissionais. A gente tem que se preocupar também em formar novos profissionais. A gente, né, as pessoas não ficam para semente aí, né? Agora, a criação artística, tá, jamais será substituída por qualquer tipo de tecnologia, né? Eu vi... outro dia, eu participo de muitos congressos aí também. Outro dia participei de um congresso, um encontro mundial de coreógrafos, também voltado para a área do folclore, e a gente discutiu com gente de todo o Brasil, gente de fora do Brasil, que trouxeram suas impressões, seus olhares, né? Foi muito interessante, muito produtivo, onde nós tínhamos pessoas de várias linhas de trabalho, pessoas que trabalhavam com o tradicional, especialmente os argentinos, né, que fazem aquele trabalho tradicional, não arredam o pé, não introduzem outras bases de conhecimento, né, corporal e tal, assim como nós trabalhamos com ouvimos, aliás, outros coreógrafos de outros países que sim, que já trabalham com balés folclóricos, que trabalham com composições coreográficas inspiradas nos temas da cultura do seu povo, do seu país. Então, nós tivemos ali uma diversidade de olhares, e foi muito interessante, né? Mas a gente via muito também as pessoas preocupadas, né, com essa questão. Como vai ser no futuro? Por onde a gente vai? Porque exatamente isso que eu disse para vocês, em todo o país, em todo o mundo, daqui a pouco tem pessoas que vão lá, grupos que a gente conhece, inclusive muito conhecidos até no Brasil, que vão lá e misturam passos do frevo com o maracatu, para fazer uma dança do carimbó. Gente, é uma loucura, é uma loucura. A gente assistiu mesmo grupos ali que se propunham e falaram no microfone sobre o trabalho que iam apresentar e tal, e era uma mistura de coisas que vocês não podem imaginar, tanto do traje, como da música, como da dança, tá? Então, a gente que conhece fica apavorada. Claro que o público em geral que não conhece acha lindo aquilo, nem sabe que aquilo é o passo de maracatu, que aquilo vem do bumba, que vem daqui, que vem dali, não sabe que aquilo é um passo do frevo. Bom, né? Mas então eu acho que isso também é uma desinformação, é um desserviço absoluto, sabe? Porque estão levando ao palco, então muitas vezes as pessoas acham que o palco aceita tudo, e não é bem assim, né? Então, é preciso, eu acho que um pouco mais de seriedade, e a gente, talvez as comissões aí que estão espalhadas pelo Brasil, né, os grupos de pesquisadores, de estudiosos, os grupos das universidades, enfim, né, eu acho que esses grupos de pessoas que estão trabalhando e buscando escrever, publicar e orientar as pessoas com as quais elas trabalham, eu acho muito importante. E a gente conta, sim, aí com a tecnologia, porque nós podemos estar conversando com pessoas de todo mundo, né? A gente está trocando ideias, a gente pode estar trazendo experiências, principalmente que aconteceu nesse congresso, cada um trouxe as suas experiências, e a gente discutiu essas experiências, se era boa para aquele grupo naquele momento, que fazia parte daquele contexto, daquele território, né? E outros que não aceitaram, não quiseram fazer, mas todos eles tinham a possibilidade de estar levando seus trabalhos ao palco. Então, o palco não é uma terra de ninguém, né? O palco é um espaço que nos possibilita divulgar esse trabalho, seja de um grupo super tradicional, como eu já vi nos festivais de Joinville, onde eu fui avaliadora algumas vezes, levando grupos tradicionais de comunidades, e eram avaliados como tal, assim como grupos que faziam composições coreográficas sobre determinados temas do nosso folclore, e que estavam ali mostrando isso, e com
um intuito, muitas vezes, educativo, porque eles vinham, esse processo era construído dentro das escolas. Então, o que é muito importante? É a gente ter essa fundamentação, é a gente conhecer, é a justificativa, é a gente saber onde isso está inserido, né? Como ele está sendo feito e apresentado. Mas isso é uma defesa minha, gente, é um parecer meu, tá? Particular. Né? Tem muitas pessoas aqui que nos ouvem, que podem discordar, e, enfim, ter outros posicionamentos. Né? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um olhar que eu tenho com relação a isso, enquanto pesquisador, estudiosa, e principalmente uma pessoa da prática. Tá? Porque o meu trabalho é colocado na prática todos os dias. Tá? E eu tenho alunos de grupos diversos, né? Grupos de CTGs, grupo de fora dos CTGs, grupos que fazem adaptações sobre temas folclóricos, trabalham com composições coreográficas, todos, e para cada um eu tenho um trabalho específico e diferente que não se comunicam. Cada um é um, né? Então, é o meu olhar que eu estou trazendo aqui para vocês, não sou dona de verdade nenhuma, pelo contrário, eu sou só uma estudiosa e uma pessoa que trabalha na prática, tá? Então, quando eu apresento meus trabalhos, eu procuro fundamentar e dizer o que eu estou apresentando, tá? E assino embaixo. Então, quando as pessoas querem discutir, trazer ideia, então vamos discutir comigo em cima disso, né? Mas que as pessoas possam ter também uma fundamentação e justificar, enfim, né? Ali a gente falou com o Jeano, por exemplo, tinha colocado ali o assunto das questões da tradicionalidade gaúcha e tal, que é um dos critérios hoje que o MTG está trabalhando. Eu traria uma sugestão para o Jeando, que vocês poderiam até fazer uma análise em cima de temas subjetivos, né? E outro, porque nós temos temas subjetivos dentro da nossa cultura gaúcha, que são riquíssimos e maravilhosos, tá? E que não estão lá na vida rural, que não estão... Nós temos hoje um contingente enorme de CTGs e de grupos que pertencem à área urbana, né? De muitas cidades. Então, eles vão trazer uma outra temática, né? Essa temática precisa ser analisada, em que contexto ela será analisada. A gente tem que, sim, justificar, a gente tem que, sim, fundamentar. E quem avalia, infelizmente, como diz a Aymara, é muito difícil, né? Mas essas pessoas que avaliam têm que ter esse olhar. Se é importante, naquele território, determinado tema, assim, podemos avaliar em cima disso. Né? Nós não vamos dizer que não, que pode ou não pode, né, gente? Esse pode ou não pode é muito complicado, né? E acho que a gente precisa pensar um pouco nessa questão dos regulamentos, né? Eu tenho que ser fiel a tal coisa. Não, não tem que ser. Hoje em dia a gente precisa avaliar outras coisas, né? A gente precisa saber né, equilibrar um pouco e do que se trata. E não dizer sim ou não e descartar coisas que podem ser ricas e importantes. Né? Especialmente porque a gente tem que trabalhar em cima, acho eu, né, em coisas que nós temos que valorizar da nossa cultura gaúcha como um todo, que é riquíssima, que é maravilhosa, tanto em música, como letra, como manifestações em geral. A gente precisa dar luz a isso, né? E não dar luz só à nossa área campeira, ou a isso, ou aquilo, ou nosso gaúcho não é um só, nós não temos só o gaúcho, nós temos o gaúcho do litoral, do Planalto, da campanha, nós temos uma amplitude maior, então nós precisamos avaliar bem isso, né? Então, não é esse critério do sim ou do não, tá? Então, me desculpem, mas é um parecer meu, né? De uma pessoa que busca, pelo menos, ser coerente com o que eu trabalho, com o que eu coloco, divulgo, coloco a apreciação das pessoas, tá? Então, gente, eu estou mais ou menos cuidando aqui o horário, né? Para a gente não passar, coloquei até meu reloginho aqui para não perder, né? Então, eu quero dizer isso, acho que essa é uma provocação que nós estamos fazendo aqui com esse
com o tema desse nosso curso, né? É uma provocação que vai nos abrir espaço aí para muitas e muitas discussões. Nós só temos uma semana aqui de temas propostos, né? Mas muitos outros temas existem, né? A partir dessa ideia, e a gente pode continuar discutindo em outras instâncias, em outros momentos, sem dúvida, né? Para enriquecer esse nosso campo, enfim, de atuação, que a gente gosta, que a gente ama e que a gente continua aí trilhando, né? Então, queria agradecer pela atenção de todos, né? E podemos seguir aí no compartilhamento, se a gente tiver tempo, né? E agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo essa fala para vocês hoje, tá? Um abraço, gente, tá? Então, não sei, Aymara, se a gente tem tempo aí para alguma... alguém pode depois me fazer alguma pergunta, me direcionar aí também, ou através da Aymara, que eu possa estar respondendo para vocês pelo WhatsApp, ou enfim, tá? Obrigada. Nós temos aqui no chat, Lúcia, vários elogios, né, pela tua fala, inclusive a Amara dizendo que é a referência, né, em tudo que faz, nesse sentido da dança, com tua simplicidade, teu coração gigantesco, e que é um presente para ela estar te escutando. Né? Obrigada. A Marina, que está encantada com os encontros, a Rafa, que diz que dança no 35 CTG e que as danças dela favorita é o Chico Sapateado e o Tatu com volta no meio. Né? A dona Marilene afirmando que está sempre maravilhosa, que chique. É isso aí. Né? A Luciane enfatizando, né? Excelente fala. A Deludes falando que é muito bom, né? A preocupação com a saúde dos alunos, porque antigamente a gente não tinha isso, né? E talvez até hoje não se tenha, tu seja uma das únicas pessoas que tem essa preocupação. Inclusive o Paulo Elias enfatizou ali, contou uma história, que em 84 eles fundaram o Grupo Universitário Rio Grande do Sul, na URGS. Naquela época, ele diz, os ensaios de dança eram feitos através de fitas cassetes e VHS, tecnologia da época. A Andréia Leal era a nossa cantora. Olha, que chique, Andréia! E intérprete preferida. Muito bem, isso aí. Aí a Andréia colocou, né? Perfeito, professora Lúcia. Veja o pessoal que é da minha idade e que cresceu sapateando. Hoje estão uns cacos, cheios de lesões. Principalmente os peões. Um problema muito sério por falta de cuidado com as articulações na adolescência. Verdade, né? E a hérnia de disco do Paulo Elias, né, Paulo Elias? E assim por diante. Inclusive, ali, o Paulo Elias enfatiza que, infelizmente, seremos arrastados pela tecnologia e a inteligência artificial vai tomar conta da mente das futuras gerações. É uma situação, né, que a gente está em risco. E que já viram uma apresentação, ele está questionando, né? Já viram uma apresentação de dança feita com holograma? Alta tecnologia. Breve assistiremos até danças tradicionais feitas inteiramente só a partir de tecnologia. Não dá para resistir, tem que se aliar. É aquilo que tu falava. Tentar tirar o melhor proveito de tudo isso, né? E aí vão, né, os excelentes da Sandra, aplausos aos palestrantes, né, inclusive ao Jackson. O Matheus, né, coloca que ele vai chamar pelo Zap, né? A Luciane, então, também fala que sempre se encanta com a arte da dança, né? Enfim, nós temos vários elogios aqui. E no chat seria isso. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta, mas eu vou fazer um assim que me deixa muito, me instiga e me deixa preocupada, até porque eu tenho vários alunos nessa situação. A minha escola ela é uma referência aqui no município de Canoas em inclusão. Tudo que é tipo, pessoal. Pensem em tudo que vocês poderem imaginar. Quer dizer, exceto visão e audição, porque aí eles têm tratamentos específicos em outro local, tá? Mas assim, ó, como se comporta a tecnologia, no caso na dança, para esses alunos de inclusão física? O que tu me diria sobre isso? Quais recursos podem ser usados?
Se tu já viu alguma coisa nesse sentido, se algum estagiário teu já teve essa experiência, o que vocês observaram, se isso já aconteceu? Bom, a nossa ideia, Aymara, sempre é fazer a inclusão, né? Na medida do possível. Ou nós temos alguns grupos, às vezes na escola se consegue juntar essas pessoas, e aí a gente faz um grupo onde, mesmo com a diversidade deles, das suas dificuldades, a gente pode trabalhar com eles, todos podem se enxergar de uma outra maneira, né? E se não temos, a gente trabalha na própria turma, tá? Claro que o professor precisa estar preparado. A gente vê muita dificuldade a gente sabe, né, nas nossas escolas, que os professores não estão preparados para isso. Então, eu tenho 20, 30 alunos para atender e um aluno cadeirante, ou eu tenho um aluno que tem uma dificuldade, uma limitação motora, e o professor não sabe como fazer com aquele aluno. Então, a gente precisa... Nossos cursos de licenciatura em dança, em todo o Brasil, não é só aqui no Rio Grande do Sul, como os nossos aqui, estão realmente se preocupando bastante com isso, tá? Para que os professores possam incluir esses alunos, mas de uma maneira, não fazer com que o aluno faça aquilo que ele não pode, mas de alguma maneira, se o aluno é cadeirante, ele pode entrar numa roda, ele pode estar no centro da roda, chamando os outros, enfim, nem posso trazer exemplos aqui que a gente demoraria muito falando, né? Mas o ano passado, por exemplo, eu fui para um festival de dança em Ijuí, e eu quis trabalhar eles me pediram, né? Você poderia dar uma oficina para os alunos da PAI. Eu disse, vou sim, claro que vou. Bom, me apareceram alunos da PAI, que vocês imaginam, com todas as limitações possíveis, na mesma turma, com idades diferentes. Mas eu já fui preparada, eu já levei material musical específico, levei coisas que eu achei que, né? Conseguimos fazer um trabalho muito legal, assim, em termos de dificuldades e limitações, dos que batiam palmas, que não batiam palmas, os que batiam o pé no chão, os que conseguiam encostar no seu colega, os que conseguiam baixar, os que conseguiam subir, os cadeirantes faziam parte dos trabalhos de roda, porque eles se movimentavam com as rodas, né, com as rodas da cadeira, digo, né, para participar da roda, porque as pessoas que não caminham, não conseguiam entrar na roda. Enfim, o professor tem que estar preparado, tá? Tem que estar preparado. Claro que se ele conhece a turma, ou conhece esses alunos que ele vai receber, mais ainda, ele pode buscar vários elementos para desenvolver o trabalho, né? Se ele não conhece, como eu, no caso, cheguei lá, não conhecia a turma, não sabia quem é que eu ia ter ali, e fizemos um trabalho de 3 horas. Eles cansavam, a gente descansava um pouco, tomava um suquinho, voltamos. Então, a gente fez um trabalho muito legal, assim, com todas as dificuldades que, né, cada um ali apresentou. Então, a gente pode, sim, Aymara, mas o professor tem que ter, em primeiro lugar, muito interesse, que a gente sabe que nem todos têm, né? O professor precisa querer estudar, buscar, né, várias possibilidades, conversar com outras pessoas que conheçam mais, né, e que tenham essa possibilidade de contribuir, né, e o professor tem que ter muito carinho e muita generosidade, sabe, com aqueles alunos ali, e, ao mesmo tempo, manter a turma ativa, né, e compreendendo aquele processo, tá? Eu, rápidas palavras, te responderia isso. Inclusive, o Jackson te parabeniza, né, pela fala. A Marina lembra que, de modo geral, os cursos de licenciatura não preparam para trabalhar com a inclusão, e é verdade. Os meus de licenciatura em dança, do meu curso, eu preparei. Os outros eu não posso responder. Do modo geral, é mais ou menos por aí mesmo. A Juliana fala que ela fez um trabalho com a PAI, da cidade dela, sobre tropeirismo, e foi fantástico o resultado. Até Cururu cantaram, maquetes de argila perfeitas. Foram 3 meses juntos,
cada um com sua dificuldade, porém todos conseguiram entrar e trabalhar na proposta. A dona Carmen e o Geando, vamos ver a fila aqui. Eu acho que a dona Carmen que está no primeiro momento? Sim, pode ser. Bom, falar com a Lúcia chega a dar até um nervoso na gente, né? Verdade. Mas, assim, ó, eu acredito que essa questão não é só dos professores que não estão preparados para a inclusão. A gente vê isso muito dentro do CTG, né? Falando da minha realidade, o CTG. Quando uma criança chega com qualquer outra situação, às vezes não é nenhuma criança que tem alguma dificuldade física, né? A gente tem muito hoje as crianças que têm dificuldade de concentração e de outros fatores também, e a gente percebe essa dificuldade, tanto de instrutores, coordenadores, de conseguir acolher essa criança e desenvolver esse trabalho. Então, eu acho que é um campo aí bem interessante para se trabalhar, porque há essa deficiência mesmo, não só nas escolas, dentro do movimento, dentro dos CTGs, a gente vê isso também. E essa questão que nem tu falasse, Lúcia, dos festivais, que nem tudo é regra, né? Tem que ter um olhar atento. Eu acho que vem em função muito também da regionalidade, né? Porque eu vivo aqui, como tu falasse, na região metropolitana, é uma outra realidade de quem vive lá no interior, no campo, que vai ter as suas características. Então, nesse primeiro momento, tu tem que abrir o teu olhar para ver o todo, né? Como tu falasse, o estado é muito grande, é muita cultura reunida. Então, se precisa ficar atento a isso. E essa questão dos plágios, a gente vê bastante. Me chamou a atenção até agora no festival que eu estava assistindo, de coreografia. Porque essa mesma realidade. Parece que eles juntaram 3 coreografias de grupos anteriores que já apresentaram em uma. E quem está acostumado a frequentar e observar, tu consegue reconhecer, né? Mas é uma junção, realmente. É ruim, né? Porque as pessoas são tão criativas, tem tanta oportunidade, tem tanta forma de se criar as coisas, mas ainda nada se cria, tudo se copia, ainda tem prevalecido, né? E só agradecer pelo privilégio de poder estar aqui nesse curso e ouvindo vocês. Muito obrigada. Um prazer, Carmen. Geando. Olá. Bom, conversar com a Lúcia, eu sempre digo, até quando tu cumprimenta ela, tu já tá aprendendo alguma coisa, né? Porque é sempre uma aula, e isso para nós é importantíssimo. Até um dos motivos que eu tô aqui também, porque eu quero aprender mais, até por causa dessa função que a gente tem dentro do departamento, né, Lúcia? Uhum. E é muito complexo, né? Envolve muitas coisas para a gente pensar, né? A gente precisa ter ideias, pessoas, porque no momento que tu não quer trancar as histórias, né? Tu também tem o teu compromisso histórico, né? E tradicional, né? Então, esse limite é uma coisa que, na verdade, ninguém sabe, né? Ninguém tem, assim, ainda... Ele vai ter que ser praticamente acordado, né? Entre as pessoas, o tradicionalismo, né? Graças a Deus a gente tem aí uma convenção, as convenções que podem, pelo menos, ser votado que a gente escolhe, né? E essa questão das histórias locais, a gente pensa uma coisa assim, ó. Daqui a 20 anos, por exemplo, o funk, ele vai poder se dizer que é uma história local de um bairro de Porto Alegre, né? E aí, nós vamos ter funk no Enarte? Será? Alguém vai poder dizer isso, porque hoje, na verdade, o regulamento praticamente permite que tenha. Praticamente, se for bem embasado ali, acaba quase entrando, né? E aí, será que vai estar? E aí, nós temos um festival que é de tradição, gaúcha e tudo mais, e se chega no Enarte, lá metade dos grupos fazem funk e samba, né? Já não é o que o público quer ver também, né? E, sabe, é muito complexo isso, sabe? E a gente não... Esse limite, essas coisas, assim, a gente não quer podar, mas também... Aí, sempre vem aquela pergunta assim, tá, mas para que o movimento tradicionalista foi feito? Para cultivar a tradição gaúcha. Se tu tá indo pro funk, tu tá apresentando funk na arte, tu já não tá fazendo os objetivos do movimento, né? É que nem me perguntar, o que tu acha de o CTG tocar o bailão?
disse, então, o primeiro CTG tem que trocar o estatuto dele, né? Porque no estatuto lá diz que ele vai tocar músicas tradicionalistas, geralmente tem isso, né? E foi o que as pessoas, quando criaram aquele CTG, pensaram naquele momento, eu vou criar um CTG para cultuar a tradição gaúcha. E aí, se tu faz uma atividade ali que, né, que não tem nada a ver, tu tá rompendo com aquele acordo que foi feito no passado, né? E o tradicionalismo é praticamente mesmo, tem que se evoluir e tal. Tu comentou da questão da inteligência artificial, né? Nós fizemos um projeto agora que foi entregue lá no Museu Bento Gonçalves, onde o nosso departamento pegou e pegou as imagens de vultos rio-grandenses, vultos farroupilhos nessa primeira edição, né? E nós transformamos todos aqueles quadros pintados deles em imagens atuais, em fotografias, usando a inteligência artificial. E foi um sucesso, o pessoal adorou e tal, e até rejuvenescemos eles, porque o objetivo era transformá-los na época da Revolução. Mas aí também se entrou numa outra questão, as pessoas perguntaram assim, mas se a gente contextualizasse o Bento num outro momento, assim, sei lá, andando de skate, andando de bicicleta, numa outra coisa, para que ele se tornasse mais humanizado e tal, eu disse, não, mas aí já não é, né? Aí tu já extrapolou, porque daí a pessoa não vai mais ter aquela ligação com o general Bento Gonçalves, ela vai ter ligação com o cara do Costeleta que anda de skate, mas também então, em vez de usar esse esforço para fazermos o Bento andando de skate, eu posso usar esse esforço para colocar ele usando um traje de estancieiro, que não tem imagem disso. Posso colocar ele usando um traje de um xiripá, que ele também não são raras as imagens que ele tem com ele de xiripá. Eu posso contextualizar ele na fazenda, ali como peão, tratando dos cavalos e tudo mais, né? Então, a gente tem que procurar usar esses meios, essas tecnologias e concentrar os esforços naquilo que é produtivo, né? Fazer uma coisa usar a inteligência artificial para que a gente possa criar coisas que venham contribuir mesmo, né? Então, acho que vem bem enquanto nessa tua fala de usar para o bem essas tecnologias, né? E é isso. Bom, Jandro, eu não posso te responder, porque eu te daria uma conversa de mais de meia hora. Então, se tu quiser conversar comigo depois lá, eu posso te dizer, dar um parecer meu com relação a isso. Tu usaste várias palavras aqui que são importantes a gente avaliar. Tem que fazer para o bem, tem que fazer um acerto, tem várias coisas que a gente pode dar uma discutida aqui, né? Então, a gente conversa, porque esse é um assunto de discussão muito ampla, né? Sim, mas sim. eu diria que é fundamental, tá? Importantíssimo, a fundamentação que é feita. E fundamentação não quer dizer arrazoado, tá? Fundamentação é realmente aquilo, tá? No qual tu te baseia, tu buscaste, tu pesquisaste, tu tem toda uma fundamentação para determinado assunto, tá? Então, isso é assim, ó, primeira coisa, tá? Que tem que ser feita. Então, tanto da parte de quem produz, tanto da parte de quem analisa, como é o caso de vocês, né? Então, se é pertinente ou não, se a pessoa podia botar uma bombacha em vez de botar o skate, não compete para o avaliador. Se o cara quis botar o skate, compete a ti avaliar o uso do skate e não sugerir para ele que ele poderia ter posto uma bombacha, entende? Eu quero dizer que tem coisas que a gente tem determinadas limitações de fronteiras ali, né? E a gente tem papéis a cumprir em cada um desses espaços, né? Então, o que eu penso é isso, uma fundamentação pertinente, muito importante, as pessoas têm que ter conhecimento, ou buscar o conhecimento, mesmo que não o tenham, né? Tem que buscar, tem tanta gente aí à volta, a própria tecnologia que nos ajuda aí, então, buscar um conhecimento, discutir, analisar, escrever, pesquisar, bom, aí eu vou fazer uma fundamentação para que o Geandro e a sua equipe também busquem estudar, ver de onde é que vem aquilo, como é que é, entende? Então, acho que isso tem que ser uma coisa de ambos os lados, né, Geandro? A gente não pode né, ficar fazendo de acordo com o nosso regulamento, é isso, né? Não pode permitir determinadas coisas, mas por este motivo, né? Uhum. Então, acho que esse borramento de fronteiras, que eu chamo, na área da educação a gente vê muito, esse borramento de fronteiras é muito tênue e a gente tem que ter muita cautela com ele, tá?
A gente pode, sim, fazer um borramento de fronteiras, mas muito cuidado, tá? Então, a gente pode conversar sobre isso, tá, Geandro? Não, vamos conversar, assim, que eu preciso muito dessa tua orientação e foi por isso que a gente fez ano passado um formulário padrão das coreografias, porque tinha um que mandava uma página e tinha outro que mandava 30 páginas, né? Então, outro que fundamentava bem, com justificativa, com objetivos, com como é que ele vai fazer e tal, e o outro só colocava um texto, assim, o nosso é isso. Então, a gente fez um formulário padrão e aquele ajudou muito na avaliação, né, e no entendimento, e nós ainda conseguimos colocar cards antes do Enart explicando cada coreografia para as pessoas já chegarem lá sabendo o que era, né. E agora a gente até teve um ato falho agora que a gente não colocou esse formulário para o Festiarte. E aí está acontecendo tudo aquilo que acontecia antes. Não te esquece que a fundamentação ampla e grande, como tu fala, pode ser recorte e cola de obras literárias, tá? Noção, Tamanho não é qualidade. né? Então, tá, é isso. Então, vamos lá. É um assunto complexo, gente. É verdade, é muito complexo. Mas é para isso que estamos aqui, né? Para dar o pontapé inicial de uma discussão que vai prosperar por muitos e muitos tempos. A Andréia fala que o curso de licenciatura dela teve, sim, disciplinas de inclusão, coisa boa, né? Aqui, Estância do Salvador, é a Kátia? Não sei quem é daqui da Estância de Salvador. Ontem identifiquei, hoje eu não consegui. Renata, obrigada, Rogério. Renata, por isso que eu disse que ontem identifiquei, hoje eu não consegui. Ela fala que em curso de licenciatura e especializações proporcionam somente uma teoria, conceitos e relatos de experiências mais superficiais sobre inclusão. Eu fui esse caso que a Renata coloca, né? Eu tive uma disciplina, mas muito superficial, não dá nem para considerar. E ela percebe uma falta de atividade prática para essa questão da inclusão e, claro, né, referente à dança que nós estamos falando, certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Senão nós vamos passar para a explicação do trabalho, para nós darmos encerramento de hoje. Não tem mais nenhuma pergunta? Alguma colocação? Agora saibam, seu Jackson, saiba, Lúcia, que esse tema é não só pertinente, mas como nós precisamos realmente rever a cada momento. Então, essa discussão de tudo que nós estamos colocando essa semana, que eu desejo e espero que se perpetue como aconteceu ano passado, e dos trabalhos propostos de conto, né? Até hoje a Francesca está publicando, né, no blog da comissão, os trabalhos que o pessoal tem enviado, que é fantástico. Né? Parabéns para a Francesca sobre esse trabalho. E, então, quero te agradecer, muito obrigada por ter sugerido a temática, ter estado aqui com a gente, colocado todas essas questões que realmente, assim, eu anotei várias coisas, que eu vou buscar também, porque isso aí, dentro da nossa prática de sala de aula, da educação, a questão da música e a dança são muito ligadas como línguas artísticas, né, na disciplina de arte, e nós precisamos em todos os níveis. Muito obrigada, Lúcia, muito obrigada, seu Jackson. Então, vamos lá, Luciane. Então, a partir da ideia que nós estávamos conversando, eu e a Lúcia, ela disse assim, Mara, quem sabe a gente faz uma ideia central de trabalho, ou seja, pensar de que formas os saberes e fazeres populares continuarão existindo e sendo referência para a sociedade humana no futuro. O que eu fiz? Conversei com a Luciane e passei para ela, então, esse... Opa, vamos ver aqui. Não estou conseguindo encontrar. Queria projetar, mas eu não estou conseguindo encontrar. Eu disse para ela, não, quem sabe a gente, então, a partir dessa ideia que a Lúcia nos sugeriu, vamos trabalhar para esse trabalho escrito. Porque você sabe que a conclusão do curso, aqueles que querem continuar participando da comissão, é enviar um trabalho escrito. Então, a Luciane teve algumas ideias, até em função da nossa faixa etária, que está sendo contemplada esse ano. Só para lembrar, antes de passar para a Luciane, então, que ela vai nos explicar as ideias,
é que esse trabalho deve ser enviado até o dia 30 de setembro, então, desse ano, pelo e-mail da Comissão Gaúcha. Tem o card, e esse card nós vamos publicar, sendo que ele, então, vai estar com esses dados para vocês. Fala lá, Luciane. Boa noite, pessoal. Uma satisfação estar compartilhando saberes com vocês. De antemão, parabenizar o Jackson e a professora Lúcia, né, que está sempre nos encantando com essa arte que habita. Isso é fantástico. Então, tu não se cansa de ouvi-la. E o Jackson, é um prazer estar conhecendo ele. Já conhecia de nome, mas visualmente aqui na tela. E a todos vocês, companheiros. Pessoal, sem mais delongas, assim, ó, nós temos uma faixa etária diversificada esse ano no nosso curso de folclore, e aí nós precisamos estar atento a essa demanda. Então, nós pensamos, juntamente com a Aymara, de fazermos a produção do trabalho das crianças, digamos assim, dos mais jovens, até os 15 anos, diferenciada do público adolescente, do público adulto. Tá? Por exemplo, para nós, adultos, e aí a importância, ouvindo as falas de ontem, do seu Benfato, da Dona Paula, e de hoje, da moça do Jackson, nós podemos dizer também que hoje nós estamos inseridos numa sociedade em que, além de nós sermos analfabetos funcionais, nós também somos analfabetos digitais. E nós precisamos nos antenar a isso, né? Nós sabemos que temos meios, que temos condições de fazer as coisas, mas nós não usamos muitas vezes esses meios. E o que são os saberes e fazeres, e o que é o fomento, a manutenção, o desenvolvimento do nosso folclore, o proporcionar meios para que ele esteja cada vez mais vivo na nossa sociedade, em meio a uma tecnologia que está totalmente rodeada em todas as situações. Então, para os adultos, para os participantes do curso menores de 15 anos, nós trocamos uma ideia com a Aymara de pedirmos a produção de um artigo, ou seja, um texto dissertativo argumentativo, no qual eu devo utilizar, inclusive, falas e citações das pessoas que foram os palestrantes, que foram os nossos professores durante as aulas do curso. E o que seria tratado nesse artigo? Um artigo de, no mínimo, 3 laudas, de, no mínimo, 3 folhas, 40 Arial 12, fonte Arial, tamanho 12, em que tematize como fomentar os saberes e fazeres populares na atual sociedade tecnológica em que estamos inseridos. Aí eu, por exemplo, Luciane, vou explicitar como que eu posso fomentar esse folclore através da dança, da música, do artesanato, da culinária, do adagiário, da literatura, enfim, na sociedade em que eu estou inserido, no meu bairro, no meu CTG, na minha escola, no meu grupo de amigos, enfim. Essa inserção e trazendo falas, trazendo situações, trazendo a fundamentação teórica, não aquele recorte, copia e cola, né, que nós estamos, professores carecas de ver muitas vezes, mas aquele trabalho que pode sim ter erros de português, que não tem problema que tenha, mas que tenha autoria, que tenha conhecimento, que tenha vivência, que tenha a minha expressão do meu pensamento. O que o folclore proporciona de saberes e fazeres que nós estamos celebrando esta semana e que a Comissão Gaúcha celebra há muito tempo, com os próprios programas Saberes e Fazeres ao longo da sua trajetória. Então, no decorrer das aulas que nós vamos tendo durante essa semana, e aí o prazo até o final do mês de setembro, escrevermos sobre isso. Como que esses saberes e fazeres podem e devem ser fomentados por nós, seres humanos, na atual sociedade tecnológica em que estamos inseridos. Em que campos ele pode atuar e como que ele pode atuar. E nós estamos tendo vários exemplos em cada aula, em cada noite, de várias faces. Aí cada um se habitua, né, e vê a melhor maneira de fazer a sua abordagem. Claro que todos nós estamos aqui para nos ajudarmos, para somarmos ideias, nós precisamos ter publicações, sem dúvida alguma, porque o que seria do nosso folclore se não tivéssemos os nossos folcloristas com as suas fundamentações? O que seria da arte como um todo? Porque nós sabemos que a arte é para o nosso corpo, né? Ou é para o nosso intelecto, o que o alimento é para o nosso corpo. Como nós sobrevivemos a uma pandemia se não fosse através da arte? E por aí vai uma série de caminhos, e o folclore está permeando e vem costurando isso tudo. Tá, e para o público mais infantil, eu vi que nós temos, não que seja infantil
que não tenham condições de pensar, pelo contrário, as crianças nos dão um baile, fazem um show, um espetáculo à parte, mas aí eu vi que eu conheço ali a Dara, que é uma das participantes, tem a Rafaela também, aí nós temos 2 sugestões, e são sugestões, pessoal, a produção da história em quadrinhos, de no mínimo 10 quadrinhos em que a temática seja o folclore gaúcho, ou uma produção de uma fábula. Por que uma fábula? Porque é uma narrativa. Essa fábula deve ter personagens que sejam animais característicos da fauna gaúcha ou objetos característicos do nosso folclore, e a moral dessa história deva ser oriunda do adagiário popular do gauchesco. Então, fazer essa inserção. Ah, mas, por exemplo, eu vou pegar aqui, contar uma narrativa do cavalo com o zurrilho. O que eles têm de características interessantes e qual é o adágio que eu posso usar de lição de moral, por exemplo? Né? Vamos valorizar o nosso folclore, a nossa essência, o nosso adagiário, ou na produção da história em quadrinho, da planização, de repente eu gosto muito de desenhar e tenho facilidade para isso e gosto de criar histórias, mas eu posso também reproduzir aquilo que me contam, aquilo que eu sei de conhecimento, que eu cresci ouvindo meus avós, meus tios, meus pais, enfim. E nós, público adulto, vamos colocar em prática as nossas observações, as nossas inquietações acerca dos saberes e fazeres populares, o fomento como pode ser dado a isso diante da tecnologia na qual estamos inseridos. Acho que seria isso, né, Aymara? Alô, Aymara, tá me ouvindo? Ok, voltei. Aqui eu estava, a Aymara, a Mara, e fiquei pensando. Voltei. Cortou meu sinal aqui um pouquinho, daí eu, de repente, eu pensei, será que estão me ouvindo ou eu falei nada? Não, é isso aí. Pessoal, eu vou já publicar essas informações no nosso grupo ali, tá, do WhatsApp, para que vocês, então, tenham. Qualquer dúvida é só nos acionar. A Luciane também está à disposição, o número dela está ali no nosso WhatsApp, tá? Eu já anexei ela, ó, beleza. Certo? Também estou à disposição para mais informações. E acho que é isso aí, né, pessoal? Da minha parte, então, agradeço a presença de todos. Não esqueça amanhã, né? Opa, Cristiane? Levantou a mão? Queres falar? Não? Então tá. Amanhã, não esqueçam, nós teremos, então, o Marco Aurélio, que é nosso vice-presidente da comissão, que vai falar sobre identidade, né, identidade cultural, e a professora Cris como é que é? Nunca lembro. Cris Rolim, porque o sobrenome dela do meio, eu me enrolo para falar. Isso, eu me enrolo para falar. Né? É lindo o sobrenome, mas eu me enrolo. E que ela, então, vai trazer as experiências com o trabalho que ela tem com relação a isso, tá, pessoal? Ela trabalha a questão do folclore muito pertinente com os orientandos dela na UEGS. A Carmen, ela quer falar? Diga. Só ia perguntar se hoje nós não vamos fazer as fotinhos com os nossos professores da noite. Sim, podemos. Vamos abrir a câmera, então, rapidinho, para fazer a foto. Vou contar até 13 e todo mundo que quiser pode fazer a foto também, tá? 1, 2, 3. Aí. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, muito obrigada e até amanhã às 8 horas. Link já vai estar à disposição às 19h30. Beijo!